Boa noite a todos e a todas. Sou Renato, como anunciado. Faço parte da comissão desde 2014, junto com a Cláudia, como membro do Conselho Universitário. A comissão foi formada em 2014 pela portaria do reitor, com membros do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? É uma comissão que é formada por estudantes, por professores e por técnicos administrativos. Cerca de 20 pessoas, ou até mais, um pouco mais, passaram pela comissão, já que o mandato de estudantes é de um ano, então tem uma certa rotatividade. Mas a gente tem trabalhado, a gente começou os trabalhos pesquisando os vários estatutos da universidade, de várias universidades do Brasil, das mais modernas, que foram implementadas há pouco tempo, algumas que mudaram também seu estatuto há pouco tempo, por 3, 4, 5 anos. Algumas universidades já fizeram essa opção de mudar de departamento para colegiado. A gente já está falando aqui, eu acho que a principal mudança que a proposta do estatuto traz, que é a possibilidade dos centros trabalharem com uma organização baseada em colegiados de curso, em colegiados de graduação e de pós-graduação sem os departamentos. Então é uma possibilidade. A gente pode aprovar a proposta do estatuto que está hoje e todo mundo continuar do jeito que está, porque após aprovado o estatuto, caso aprovado, os centros poderão ser, então, deverão fazer essa opção, se vão trabalhar um organograma com departamentos ou sem os departamentos. A gente fez essa proposta, existem outras propostas, outras questões que são menores dentro da proposta, e aí eu acho que depois a gente pode conversar, se for o caso, a gente só tem 10 minutos iniciais para fazer a fala, aí durante a conversa que se coloca, a gente pode ir respondendo as perguntas. É importante também mencionar que a gente fez uma apresentação de cada centro dessa universidade, e fizemos também até em departamentos. Em alguns departamentos que nós somos convidados, nós fomos e fizemos uma apresentação, uma fala em relação à proposta do estatuto. O primeiro centro que nós visitamos foi o CCJE em outubro do ano passado. O interessante é que foi um desenvolvimento do estatuto, foi feita uma escuta, e essa escuta nos centros serviu porque a gente foi alterando o estatuto, a gente foi conversando e as propostas foram surgindo. A gente tinha e tem uma página na internet chamada estatutoeregimento.ufs.br, em que todos podem fazer o cadastro da universidade mesmo, e colocar as suas sugestões, as suas propostas. E a comissão estava trabalhando nessas propostas, incorporou muitas delas no texto que hoje está sendo votado pelos centros. E a gente também fez a opção de que cada centro dessa universidade vai fazer uma votação junto com seus departamentos e vai levar uma proposta a ser debatida na reunião, provavelmente será em novembro, dos 3 conselhos superiores da universidade. Então a gente fez essa opção da flexibilidade. Primeiro que a gente deixa o estatuto um pouco menos engessado, porque dá a possibilidade. A gente não está falando que todo centro deve trabalhar dessa forma ou daquela forma. Existe possibilidade do centro trabalhar com departamento ou sem departamento. Já existe uma universidade que trabalha assim no Brasil, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Lá tem apenas um centro que trabalha sem os departamentos, e tem funcionado. Existem outras universidades que têm trabalhado já sem estrutura de departamentos, como a FURG, a Universidade de Goiás, já está trabalhando sem departamento. As universidades novas, como a Universidade do ABC, já está trabalhando também sem o departamento. Bem, quais são as vantagens que a gente vê?
nessa proposta, né, caso seja aprovada, além da flexibilidade. Né? O centro que fizeram a opção por colegiados, ele terá os seus professores, né, vinculados aos seus colegiados. Né? Na verdade, estarão lotados no centro, mas todos eles passarão a fazer parte do colegiado do curso de graduação. Por que isso? É porque hoje a gente tem algumas questões na universidade, né, temos colegiados dos cursos que são muito pequenos, pouco representativos. Né? Então a gente entende que aumentando o tamanho dos colegiados, a gente terá uma maior discussão, um maior foco sobre os problemas acadêmicos, que é o nosso fim. Né? Nós servimos os alunos, né, através dos nossos cursos de graduação, pós-graduação, nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Né? E hoje a gente vê em alguns momentos que os colegiados às vezes não dão conta do trabalho que é voltado, né, ao acadêmico, né, de graduação. Claro que não são todos, mas a gente pode citar algumas questões, por exemplo, PPCs que levam 10, 12 anos para serem aprovados, né? E alguns outros problemas que a gente vê no dia a dia, que tendo um colegiado com todo o professor que leciona naquele curso, participando daquele colegiado, ele vai poder discutir as questões acadêmicas do colegiado. E com isso, a gente entende que ele vai poder se inserir mais dentro daquele curso. Ele entenderá mais do aluno que ele está formando. Né? Então, participando do colegiado, ele terá acesso dos problemas menores até os maiores, como é a confecção, por exemplo, do PPC. Né? E aí o foco muda. Hoje nós temos obrigação, todos nós professores, de assistir às reuniões do departamento, mas nós não temos a obrigação de assistir às reuniões de colegiados de graduação. O interessante é que quem participa dos cursos de pós-graduação, ele necessariamente precisa atender aquele colegiado de pós-graduação. Né? Então funciona para a pós-graduação dessa maneira. Né? E para a graduação não é assim que tem funcionado, né, na nossa universidade. Então nós temos colegiado que é por representação, né, e não pela totalidade dos professores que ali trabalham. Né. Eu acho assim também que os alunos, né, poderão participar maior. Aqui a gente fala de colegiados que serão ampliados no Conselho Universitário, a representação de alunos é maior. A gente vai passar de 5 para 6, porque a gente muda o número para o percentual de 30%. Os nossos conselhos departamentais, eles passarão a ser chamados conselhos de centro, e eles serão compostos, né, para aqueles centros que optarem só pela estrutura de colegiados, será composto pelos seus coordenadores de curso. Né? Então, teremos um conselho de centro mais voltado também aos cursos. Né? Óbvio que aí vem a pergunta, mas quando e como, né, vai funcionar a parte administrativa? Por exemplo, se eu estou solicitando uma saída do congresso, como é que eu faço isso? Bem, existirá uma secretaria, o que o Estatuto prevê é que terá uma secretaria administrativa que vai receber esses processos, e os processos serão votados diretamente no Conselho de Centro, tá? Para esses centros que fizeram a opção de trabalho sem departamento. Né? Porque hoje, né, na vista de muitas pessoas que a gente conversa no dia a dia, né, claro que não é a opinião de todo mundo, mas boa parte, é que a gente trabalha muito nos departamentos fazendo um trabalho pro forma, né, seguindo resoluções, e é um checklist de resoluções. Né? Então, assim, a gente tem, com isso, nós vamos ter uma universidade também mais célere. Né? Os processos que hoje precisam passar em departamento, passar em centro, eles terão, né, uma instância a menos para aqueles centros que assim fizeram a opção. É interessante que eu estou sempre falando assim, para aqueles centros que fizerem a opção. Então não é nada imposto. Né? Os próprios centros poderão debater e escolher o que é melhor para aquela
questão que nós, quando visitamos os centros, nós vimos que eles são muito diferentes. Né? Eles têm estrutura e conhecimento, áreas de conhecimento são muito diferentes, principalmente aqueles centros que estão no interior, né? Os centros de Alegre, os CEUNES, eles têm necessidades diferentes. Né? Então, a gente viu porque tem uma estrutura para toda a universidade, né? Obrigar a quem quer trabalhar só com colegiado ter departamentos ou o contrário. Então, eu acho que esse é um dos grandes ganhos com essa proposta de estatuto, né? É uma flexibilização. Eu vou deixar um pouco isso. Agora quer adicionar? Não, já foi, tem um minuto. A gente também vê que nós teremos com isso, como todo professor vai trabalhar na graduação, e aquele professor que está lutando na pós, ele também terá que trabalhar na graduação, como dentro do colegiado. Isso é muito importante para uma integração maior entre esses dois níveis do ensino. Né? A gente vê que isso é necessário dentro da universidade. Né? A gente também vê a presença dos núcleos de trabalho, de pesquisa, ensino e extensão, exercendo uma função mais importante, né? Dentro desse novo estatuto. Mas o que é isso? Por exemplo, nós temos o Centro de Línguas, recentemente, mudou a sua denominação para Núcleo de Línguas. Né? O que é um núcleo de línguas? Ou um núcleo? O núcleo ele congrega professores em volta de um determinado assunto, né, que desenvolvem pesquisa, ensino e extensão. Não necessariamente todos fazem os três tipos de atividade, mas você pode ter professor fazendo extensão, pode ter professor fazendo pesquisa, pode ter professor fazendo ensino. Mas essa congregação, esse núcleo, né, ele vai, né, permitir mais conversas sobre essas três áreas, né, em volta de um mesmo tema. Então, é um exemplo, acho que é um exemplo que é bem um exemplo de sucesso, né, o núcleo de línguas. Né? A gente também prevê a questão uma nova estrutura para os centros, assim como há para a reitoria, os órgãos complementares para os centros, assim como existem hoje os órgãos suplementares para a reitoria. Então, se a gente tem um núcleo ou um grupo de pesquisa que tem uma captação de recursos, ele pode ter a figura, né, desse órgão complementar, né? E aí ter também assento no conselho. Né? É claro que isso precisa ser aprovado pelo próprio conselho do centro, ser aprovado também no conselho universitário. Né? A gente, no estatuto também está previsto que as secretarias que teremos, né, na universidade, ela prevê a figura do chefe das secretarias de uma maneira mais integrada, né? Secretarias integradas que hoje já começam a surgir em vários centros da universidade. Né? São secretarias que trabalham e atendem, por exemplo, programas diferentes, programas de pós-graduação, secretarias que trabalham no curso de graduação, né, de áreas diferentes, ou, né, no caso de departamentos. O estatuto prevê que cada uma dessas secretarias tenha um chefe, né, que seria um técnico administrativo. Né, porque nós pensamos, mas para onde vão as FGs? Nesse caso, o centro ele deixa de trabalhar com os departamentos. Ele fará, né, a prioridade de dar essas FGs, por exemplo, para a chefia dessas secretarias. A gente vê hoje já no dia a dia, com a nossa prática, que a figura de um chefe nessas secretarias seria muito importante para a melhoria dos serviços. Obrigado e estou disposto aí. Bom, boa noite a todos e todas. Sou Wellington, técnico administrativo da educação, formado pela UFES e em letras pela UFES.
e atual coordenação geral do UFES. Bom, falar de estatuinte na UFES é falar de democracia. E aí falar de democracia num lugar aonde ela é inexistente é complicado, porque quando você vai desenvolver um processo estatuinte, que você tem uma representação díspare, nós não temos democracia. No caso nosso dos técnicos administrativos, nós temos duas representações indicada pela entidade deste coletivo e duas representações indicadas pela administração. A quem que eu vou atender? A classe trabalhadora da qual eu represento ou a classe administrativa da qual me indica? Outras coisas assim, quando é falado da visita de setores, existe uma preocupação com a estrutura de centro. Alguns centros mudaram a sua estrutura e mudaram para melhor, até para nós trabalhadores, mas não é só centros que nós temos na UFES. Nós temos órgãos complementares que não foram visitados. O hospital universitário é parte interessada e ainda depende desta visita. Espero que essa visita esteja aberta. Mas eu quero assim, me debruçar um pouco qual é o papel da universidade. Que papel de universidade nós teremos? E aí, para isso, a gente teria que fazer um traçado histórico, fazer uma linha histórica desta universidade que nós temos hoje. E aí, para fazer esse traçado, a gente teria que dividir antes do Reviva e depois do Reviva. Nós tivemos um momento de levante nessa universidade, na década de 90, 95, 96, de uma construção de uma visão de universidade democrática. E essa visão, ela acabou tendo um rompimento. A atual gestão, que está há 16 anos atrás, estava numa construção de democratização de universidade. E essa democratização não interessou parte deste grupo que estava nessa construção. E teve um rompimento numa busca de um poderio de transformação, tendo em vista que o crescimento e o anseio por uma transformação de democratização na universidade, ela era uma coisa muito viva, era o Reviva. Fica claro que aquela construção de revitalização da universidade, ela sai derrotada. Os setores conservadores da UFES se rearticulam e passam a cooptar e compactuar, um chamado de compactuar dentro dos conselhos. Hoje no Conselho Universitário nós temos o chamado Fórum de Diretores. O Fórum de Diretores é uma forma de compactuar as ações da universidade dentro de um viés do comum. Nós não temos núcleos de discussão, de oposição das ideias. As coisas já vão mais ou menos que formuladas para os nossos núcleos. A universidade vem sendo vendida por dentro. E nós, por sua vez, fazemos o questionamento, mas somos vencidos. E não abrimos essa discussão da universidade sendo vendida por dentro. Nós temos inúmeros cursos de especialização. A discussão a universidade está cada vez mais sem recurso, porque o governo não implementa mais recurso para saúde e educação, vem sendo definhado, e o caminho da universidade é a captação de recursos. E como nós vamos captar recursos? Pasma, o Centro Tecnológico tem um laboratório que está entregue a uma empresa. Não tem trabalhadores mais nesse laboratório. Este laboratório tem trabalhadores da sua empresa. Tem cursos na universidade
de especialização que chega ao montante de R$600 mês. Essa universidade não está sendo vendida? O processo que a gente passa de desmonte e a gente diz: nós não queremos curso pago, nós queremos uma universidade pública. Mas para isso a comunidade tem que ajudar a construir. Não dá para construir com uma comunidade entregue ao capital. E aí a gente vem falando de democracia. Quem se levanta contra o desmando e o processo antidemocrático da universidade é penalizado. É penalizado nos centros, pelos seus diretores, com opressões. As entidades sindicais, os movimentos contrários à administração são penalizados criminalmente. Os estudantes foram criminalizados. As entidades sindicais estão sendo criminalizadas. Nós, técnicos administrativos, temos um processo tramitando de 2 milhões. Isso é para quê? É para poder facilitar o recurso da universidade que está sem dinheiro? Não, é para acabar com a entidade que faz um questionamento sobre a política da universidade. O processo de desmonte do aparelho sindical está aí. Isso é democracia? É essa democracia que nós queremos? Há uma tendência de piorar ainda mais, porque tudo aqui perpassa pela procuradoria. Não foi eu, não foi a administração, foi o procurador. Tudo passa pela procuradoria. Nós temos tido um trabalho constante com a ADUFES e o SINDUFES e parte do movimento estudantil que ainda não se entregou aos braços do capital. E a gente faz uma luta pelo processo democrático. Nós estamos colocando, nós queremos um processo estatuinte amplo, que abra espaço para que a comunidade universitária venha fazer esse debate. Pode ser que a gente consiga isso com esse pacote que já está pronto, que tem algumas coisas que é difícil de digerir, mas pode ser que a gente consiga abrir um estatuinte nessa universidade. Mas isso vai se dar com a pressão da classe trabalhadora técnico-administrativa da educação, professores, docentes dessa universidade e parte do movimento estudantil, porque a outra parte está entregue ao conservadorismo crescente desse país. Pasme, nós tínhamos um presidente do DCE, não sei se alguém aqui é do PSDB, mas é um partido que vem construindo a derrocada desse país há muito tempo. É um partido que vem construindo a derrocada da democracia há muito tempo. Vem construindo, não. Nunca pactuou com o processo democrático. E aí, nesse 1 minuto, para finalizar, eu devolvo a pergunta: aonde mora a democracia na UFES? A democracia na UFES só mora quando nós estamos nos portões. Sabe por quê? Os incomodados com o processo educacional, com a luta em defesa da universidade pública, quando os portões estão fechados, eles sabem que existe uma luta em defesa da democracia. Não, mas eu não tenho nada com isso. Eu só vou ali no meu laboratório pegar o notebook ou desligar o aparelho que eu deixei ligado. Nós temos que acabar com essas lixeiras que tem na entrada da universidade. Ninguém lê nada. Numa universidade, estamos numa universidade onde as pessoas não leem, porque taticamente foram colocadas as lixeiras para as pessoas não lerem. Construir democracia nessa universidade vai ser galgar
espaços e espaços. Vai ser rediscutir os centros que nós temos. Porque não dá para ter um diretor de centro que vai para o conselho pactuar a entrega dessa universidade. Nós temos que ter pelo menos um ou dois que façam a discussão da universidade pública que nós queremos. E nós não temos ainda. Já tivemos. Retrocedemos. Acho que é isso. E vou anotar algumas coisas para depois fazer a intervenção. Obrigado. Boa noite. Vou falar aqui um pouco pela comissão. A gente veio trabalhando, lendo atentamente o estatuto proposto. E aí vou começar falando um pouco. Tem uma questão que eu acho que é anterior, inclusive, ao conteúdo do estatuto, que é uma questão do processo mesmo, né? Que eu acho que talvez seja mais importante para a gente discutir na noite de hoje. É um processo que é distanciado, feito por uma comissão, acho que assim, muito distante acho, do desejo da comunidade, né, universitária. Fazer essa mudança neste momento, a gente não sabe o que vai acontecer com o país. Eu acho que tem mudanças aqui que abrem possibilidade de um absoluta desmonte da universidade. Ainda que eu acredite que talvez essa não tenha sido a ideia original, mas nesse momento fazer as mudanças que estão propostas, que talvez pudessem ser justificadas por um certo gerencialismo, é muito arriscado. E um processo que se dava muito distanciado, com a possibilidade de participação por meio eletrônico, e um processo muito pouco transparente. Eu tive a curiosidade de olhar as atas, e nas atas a gente não tem, por exemplo, primeiro que a gente não tem descrição de qual metodologia que foi utilizada para considerar ou não as sugestões dadas, a gente não tem acesso ao número de sugestões que foram dadas, então a gente não sabe o que na verdade foi incluído, o que não foi incluído, por que foi incluído, por que não foi incluído. Isso não tem nem mesmo nas atas. As atas são bem burocráticas, assim, tem uma parte grande das atas que elas são exatamente iguais. Só muda quais foram os artigos considerados naquela reunião. Então é um processo muito pouco transparente. E a gente também, nessas conversas, uma das coisas que chamou a atenção que mesmo que se propõe uma flexibilidade, a gente percebe, na verdade, uma centralização maior dos espaços de poder. E aí acho que algumas coisas que já eram muito complicadas lá se mantêm. Por exemplo, a configuração do Conselho Universitário já tinha sido alterada, ela se mantém, com uma representação muito desigual dos diferentes setores, e eu acho que ela ainda incorre num grande erro, que é colocar que tem uma representação de 70% de docentes, quando na verdade destes uma parte enorme de indicados diretos do reitor. Então, na verdade, nesse momento que ele é indicado do reitor, ele deixa de ser docente, ele é indicado do reitor e não indicado pelos docentes. 11 diretores que também, ainda que tenham sido eleitos pelos docentes, eles ocupam um espaço de gestão, e aí a relação é outra. Então a gente, na verdade, tem desse corpo, que seria 70% de docentes, a gente tem dois, que foram que são eleitos pelos docentes. Então vocês são 3, mas acho que a proposta agora é 2, eu acho. Mas de qualquer forma, a gente está falando aqui de minimamente, a gente teria que fazer, acho que como outros setores públicos, inclusive, de ter uma representação, nesse caso, a gente poderia considerar tripartite, representantes da gestão, representantes dos trabalhadores e representantes dos estudantes, mas a gente separar muito claramente que a gestão responde por um interesse
interesse, os trabalhadores não necessariamente vão compactuar com os mesmos interesses. A gente tem uma mudança na configuração do SEC, onde a gente tinha representantes eleitos que eles passam a ser indicados pelo colegiado, então a gente de novo distancia esse processo de representação, então de novo a gente também perde um pouco aí, essa participação democrática. A mudança de colegiado para departamento, ela não me parece ser meramente uma questão administrativa para flexibilizar, né, na medida que o colegiado ele não tem uma grande mudança, então a gente mantém o colegiado e a proposta como tal ela não garante participação dos docentes, porque o docente poderá participar, então a gente tem um grande risco que o colegiado se fique da mesma forma. O que é debatido no colegiado é muito diferente do que é debatido nos departamentos. Não posso falar da experiência dos outros departamentos, acho que a gente pode abrir para conversar depois. Mas o departamento que eu faço parte, as questões relativas aos discentes, elas são sempre discutidas. Existe uma preocupação dos docentes com o curso e com a qualidade do ensino que é realizado. A gente tem uma outra questão que me parece que mesmo que do modo como está escrito, isso acho que fica até como questão para o debate depois, me parece que mesmo que o centro faça uma opção por continuar com o departamento ele tem a sua função esvaziada pelo que está no estatuto. Uma outra crítica que eu acho que é muito complicada é que o estatuto que foi apresentado nos centros é diferente da última versão, e aí entre elas tem uma possibilidade da gente ampliar a carga horária de ensino dos docentes em 50%, uma parcela razoável dos docentes, isso independente da organização, por exemplo, decisão departamental. E aí nesse momento que a gente está passando, quem sabe que é um quadro de diminuição de servidores, você falar que a gente pode, por uma vontade da administração, ampliar a capacidade de oferta de mão de obra docente em 50%, é uma temeridade. A mesma coisa quando a gente fala da Secretaria Unificada, que ainda que tenha talvez como proposta agilizar o processo, a gente também fala de um enxugamento do quadro de servidores. E uma outra coisa que eu acho que é muito grave, que é, por exemplo, quando a universidade se compromete com a política do Programa Institucional de Apoio à Permanência do Estudante de Graduação, que a universidade deveria manter o programa e agora a redação diz que ela poderá manter o programa. Então a gente tem pequenas alterações desse tipo, onde a universidade, na verdade, ela se desresponsabiliza de algumas funções e ela mantém a ideia, mas ela não se responsabiliza por isso. Eu acho que esse é um ponto muito salientado. E uma outra questão é que, por exemplo, a gente não tem o pouco que se falava da regulamentação dos gastos financeiros, do regimento orçamentário, ele desaparece. Então, todo o capítulo vinculado à questão de como o uso do dinheiro na universidade, que já era muito ruim, porque já dizia muito pouco, ele some. Nada é colocado no lugar. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco na questão da transparência, inclusive, do uso do orçamento. Como ele vai ser distribuído, como a gente pode minimamente acompanhar. Então, eu acho que a gente tem que pensar mesmo um estatuto que garanta mais espaço de participação. Acho que, no final das contas, o departamento ainda é o lugar que os docentes conseguem se sentar conjuntamente para pensar a política, a política de ensino mesmo. E aí eu não acho que a gente
está aqui especificamente para servir os alunos, a gente está aqui para servir a comunidade mesmo, que é muito mais do que os alunos. Assim. Acho que a universidade, isso é uma outra coisa que me incomoda muito no Estatuto do Centro. Eu acho que ele não dá um valor para a universidade que ela tem que ter. Sabe? Eu acho que a universidade, ele fala muito pouco do compromisso social, do compromisso com a democracia, um compromisso de pensar uma outra sociedade. Na verdade, me parece que é um estatuto gerencial mesmo. A gente está falando administrativo, gerencialista, com todos os riscos e problemas que essa prática gerencialista tem produzido. Eu só queria complementar a fala do Rafael, na verdade, reforçar que, apesar do tempo, 2 anos de discussão, 2014, 2016, depois mais um ano, chegando até agora, e dada a relevância do tema, desse documento tão importante, ele precisa ser melhor discutido. Ainda que essa proposta da universidade não tenha, da nossa parte, da comunidade, as críticas que já tem, mas ele precisa ser mais discutido, precisa dar o espaço democrático que não foi dado até agora. Então esse espaço é importante. Então, se o documento está bom, vai ser aprovado, mas a comunidade precisa participar mais. Tá? Isso não aconteceu. E também foi colocado aqui, no momento de crise, isso vale, na nossa vida isso acontece, Se você está muito estressado, não é hora de você tomar certas decisões. Então, nesse momento de crise, que a gente não sabe, na verdade a gente sabe um pouquinho para onde a gente vai se a gente não acordar. Vamos para o buraco, todo mundo, o país inteiro e a universidade junto. Mas esse momento de crise, onde, assim, definição do futuro político, financeiro, do nosso país e da educação, da saúde, para onde nós vamos com tantos cortes de recursos, a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que nós vamos tomar. Essa aparência de economia de recursos precisa ser pensada, porque com essa ânsia de economizar recursos, a gente pode mandar a qualidade para o brejo, tá? E nós lutamos pela qualidade do ensino, melhores condições para a saúde, e vamos ver a universidade se afundando cada vez mais. Então, acho que preciso, ainda que a comissão tenha feito tudo com a melhor das boas vontades, com toda a sua capacidade, mas precisa compartilhar melhor isso com a comunidade. Então, eu acho que nós precisamos criar esse espaço. O espaço mais democrático que a gente entende, que outras universidades criaram e fizeram, é exatamente. O Berlândia, que eu tenho conhecimento, fez isso, o Federal do Amazonas também fez. Tá? Então, é possível fazer no Estatuinte, pode não ser do tamanho da que foi feito lá, no Berlândia ou Amazonas, criaram 179 cargos lá da Estatuinte, com representação paritária, metade, 1/3 para cada segmento. Então é possível fazer uma discussão mais democrática na nossa universidade, por melhor que seja a proposta que a universidade já apresentou até agora. Então esperamos que esse momento aqui seja o início para que a gente possa construir esse espaço mais democrático e que as nossas dúvidas possam ser tiradas aqui e compartilhadas com a comissão, com os membros da mesa. Eu quero pedir desculpas aos presentes, aos membros da mesa, que a gente não teve muito espaço para poder pensar num dia melhor, que atendesse a todos, então não tínhamos outra opção e tínhamos que fazer isso com uma certa rapidez, até porque o prazo dado pela comissão seria 30 de setembro, e passou para 30 de novembro, que ainda é pouco para nós, diante do que já foi colocado aqui. Então, eu quero pedir licença e desculpas aos membros da mesa e aos professores presentes, que eu tenho uma aula agora e não posso deixar de cumprir essa minha responsabilidade. Mas a mesa vai ficar aqui, o Rafael e a Gilead vão estar representando a comissão, que é a Dufres, e o Scarim, que está ali também, participou da comissão. Tem também o Luiz Eustáquio, que devido à questão de agenda não pôde participar, mas esteve presente numa atividade aqui da Dufres, que nós fizemos uma primeira discussão sobre o estatuto, que vai poder também ajudar na discussão do tema. Então eu passo a palavra
para o Rafael. Não, mas é assim, só vou passar o microfone para você. Cláudio. Então, assim que a Cláudia falar, então o Rafael conduz aí a discussão. Bom, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, nós gostaríamos, Rocha, de agradecer o convite para participar dessa mesa. Eu sei que foi divulgado por uma mensagem encaminhada para todos os associados. Eu sou também associada, né? A UFES, de que essa mesa seria integrada pelos SINTUFES, ADUFES e estudantes e com a representação da reitoria. Então é bem importante a gente enfatizar que nós somos membros da comissão, eleitos pelo Conselho Universitário para compormos a comissão, tá? Uma comissão, obviamente, que foi nomeada pelo reitor, claro. Então, e é nessa condição que nós estamos aqui hoje. Eu acho que o debate ele já foi iniciado, e o debate é algo que eu gosto muito, me atrai bastante. Eu acho que uma coisa que nós fizemos foi visitar, ir a todos os centros, e eu ficava muito incomodada a cada centro que eu fui. Renato foi muito mais do que eu. Quando nós chegávamos nos centros, tinha meia dúzia de pessoas para discutir o estatuto. Pode ser duas coisas, né? Uma falta mesmo da própria, de atrair as pessoas, e aí é um problema nosso, né? Pode ser isso, ou pode demonstrar também que num momento como esse que nós estamos vivendo, onde as demandas cotidianas elas são tão grandes, né? As respostas ao desmanche da universidade, da educação e da saúde é tão grande, e a gente tem que estar respondendo a todo tempo a isso, que a gente acabou postergando ou deixando para trás a discussão sobre o estatuto. Mas o Renato ele foi, né? Eu fui em alguns centros, eu fui no CCE, fui no próprio centro, no CCHI. O Renato foi em todos os centros. Alguns membros da comissão, como os estudantes, também estiveram em algumas reuniões com os centros, mas me impressionou bastante, né, a possibilidade de as pessoas não discutirem, ao serem chamadas, não participarem. Mas aí eu atribuo, como eu disse, a esse pode ser a própria comissão e dentro do próprio centro, como isso foi chamado, pode levar as pessoas de fato a não participar. Eu vou começar, e aí eu acho que é uma opinião do Renato, ele vai me corrigindo, e acho que é da comissão como um todo também, talvez, ele vai me corrigindo à medida que eu for falando, que é o seguinte: com relação ao estatuto, eu concordo plenamente que talvez nós devêssemos ter uma estatuante, mas foi isso que nós tivemos. Foi com o espírito, né, de defender a nossa universidade, que as pessoas da comissão participaram. Não foi com outro espírito, né? Muito pelo contrário, para defender a democracia, mesmo sabendo que hoje nós vivemos um momento em que a cada dia, né, essa democracia é colocada, tão jovem a nossa democracia, e colocada a todo o tempo em questão. Então, assim, nós vamos com esse propósito. Sabemos que o momento atual é um momento difícil para mudanças, mas também quando se fala de crise, as maiores construções da história da educação no Brasil, elas foram feitas no momento de crise, na ditadura militar. Foram os momentos que nós mais construímos e mais bem construímos, tá? E resistências nesses momentos. Então, o momento de crise para mim é momento, na minha perspectiva, que a gente se reúne, que a gente se engaja para defender exatamente a democracia. Porque quando a democracia está algo mais ou menos certo, as pessoas não se engajam tanto nas lutas. Então, o momento de crise é momento de debater, sim, a universidade, é momento de debater o estatuto, e não há riscos nisso. Porque o estatuto, ele é algo que pretende ser, pelo menos eu imagino, né? Pelo menos é esse o propósito,
de que ele venha cada vez mais consolidar a democracia. Teve um momento das discussões do Estatuto com relação ao departamento, por exemplo. A primeira versão do Estatuto, e aí as pessoas vão de perdoar a comissão, se um departamento, se um documento que foi discutido no centro não é mais aquele que está no site, é porque realmente o documento está passando por um processo de mudança, ele não está pronto. Porque senão nós nem saímos aqui, ele já estaria no Conselho Universitário e nos conselhos superiores para serem aprovados. Nós estamos aqui é porque ele não está pronto. Então ele está aberto às possibilidades de intervenções sobre esse documento. Tá? Então, e nos perdoe porque realmente, como ele é um processo, está em construção, pode ser que amanhã não seja o mesmo. Porque depois que a gente sair daqui, com certeza, ouvindo os nossos pares, nós podemos ampliar o nosso espectro de visão e ver coisas que nós sozinhos não conseguimos ver. Por isso que é bom dialogar, né? Por isso que é fundamental dialogar, principalmente com os nossos pares, colegas, servidores públicos e estudantes. Então, ele é um processo de mudança. Então, às vezes, essa mudança ocorre. Uma coisa que o Rafael coloca, que talvez nós tenhamos, precisamos repensar, por exemplo, eu pessoalmente cataloguei todas, organizei todas as sugestões que foram postas no site. Todas elas estão todas organizadas por categorias, inclusive. E foi um trabalho quase de pesquisador mesmo. O pesquisador não tem mania de construir categorias. Então foi exatamente isso que nós conseguimos fazer. Nós consumimos categorias de todas as sugestões que foram colocadas no site. E buscamos observar aquelas sugestões. A que mais importava ali, pode ser até que outras importem do ponto de vista de outros, mas a questão central era dos departamentos, da extinção do departamento. Porque na primeira proposta que foi colocada no site, foi exatamente o Estatuto extinguia os departamentos e mantinha somente os colegiados. Foi quando a comissão sentou novamente, com base em todos esses dados, e fez a alteração do documento, no sentido de que, não, como outras universidades o fizeram, nós também podemos construir um estatuto aberto, que permita que os centros se organizem da maneira como eles acharem mais apropriado. Foi quando, então, nós alteramos a estrutura, novamente a estrutura administrativa dos centros no estatuto, e uma outra versão, né, foi para o site. Então, assim, e outras questões foram sendo feitas, né? Uma questão, então eu acho que talvez a gente tenha que dar visibilidade a isso, tá, Rafael? Esse material organizado, e talvez, porque isso foi num tempo, nós fizemos toda essa organização, depois foi colocado outra versão, e a partir do momento que foi colocada outra versão, a gente não organizou esses dados ainda, tá? Então talvez seja o momento de pegar essa primeira base de dados organizadas, colocar organizados, colocar no site e partir para um segundo momento de organização dos dados, para que a sociedade e a comunidade universitária, não só nós, porque a universidade não é nossa só, mas que a própria sociedade possa ver esse processo de discussão e como ele vai ser incorporado. E talvez a comissão também, nós não escrevemos nada, né? Tem quem faça isso, né? Então, e às vezes as pessoas que fazem as atas, elas são econômicas, então a gente precisa também cuidar para dar mais visibilidade, porque não tem ninguém querendo fazer nada pouco transparente, tá? Não tem ninguém querendo fazer nada pouco transparente, pelo contrário, né? Está todo mundo querendo fazer a coisa o mais transparente possível. E por isso, né, mais uma vez eu repito, nós estamos aqui, senão talvez nem saímos. Uma outra coisa, então assim, eu acho que só daí essa pequena fala do Rafael, a gente já sai daqui pensando que um monte de coisa importante precisa ser feito, né? Para dar mais visibilidade, para dar mais transparência, para não soar, não produzir esse efeito de falta de transparência.
Infelizmente, hoje nós vivemos num país com tanta corrupção e às vezes a gente não espera que pessoas tão honestas façam coisas tão horríveis que a gente desconfia de todo mundo, né? Isso é uma pena, porque isso acaba dificultando os próprios diálogos que acontecem na universidade. Então, essa questão, então tem questões importantes. A questão da representação do Conselho Universitário, você tem toda a razão, a gente manteve aquilo que mais ou menos já existia, né? Há pouco tempo atrás, os conselhos superiores, eles discutiram uma alteração do estatuto no que diz respeito à composição do Conselho Universitário, e nós alteramos essa composição e mantivemos nesse estatuto. Eu acho absurdo aquilo que está ali em termos da representação estudantil e de técnicos, mas todo mundo aceitou, inclusive a representação de técnicos no Conselho Universitário. Não fui eu que aprovei aquilo ali sozinho. Então eu acho que então essa questão é uma questão que eu acho que qual é então a representação? Porque eu não vislumbro nenhuma. Então, assim, nenhuma outra representação, principalmente numa democracia que nós vivemos, que é a democracia representativa. E aonde nós temos uma lei de diretrizes e bases da educação nacional, que nós não podemos rasgar nesse momento, porque ela contém avanços significativos para a educação nacional, que diz que 70% dos conselhos da universidade são integrados por docentes, né? E que 30% é dividido entre os demais segmentos. E isso foi um avanço, né? Tá. Isso aí é... Professor de hora, desculpa. Porque, pelo que eu entendi, as pessoas, vocês, tratando cada segmento, se posicionariam, depois havia um debate que nos incluiria. Tá. Porque fica parecendo que o debate já está se dando entre as pessoas da mesa. Tá bom. Eu já vou passar para... Como é que é seu nome? Luiz. A gente já vai passar para você, Luiz, com certeza. Mas eu acho que, como na mesa surgiram algumas questões, eu acho importante que a mesa esclareça algumas questões até para dar continuidade do debate. Ok? Então essa representação eu acho que a gente precisa ouvir, né, que outras formas de representação. A questão da centralização, eu acho que nós temos que buscar mecanismos de descentralização. Se há mecanismos que estão promovendo a centralização, eu acho que quais são? Isso precisa ser indicado, né? Então, assim, tem questões, até para não me demorar ainda mais, que a gente precisa dizer assim, quais são os aspectos, porque as críticas, elas são, na minha perspectiva, todas muito bem-vindas, né? Eu não estou aqui avessa a nenhuma crítica, nem preparada para me opor a elas, muito pelo contrário, eu acho que eu tenho na mesma perspectiva, numa linha bem de empatia mesmo com as críticas, no sentido de que elas podem ajudar a melhorar, e mesmo que não tenhamos tido, né, um estatuto, para que a gente possa construir um estatuto da melhor forma possível, tá? Então, assim, por exemplo, fala de mudanças perigosas. Quais são as mudanças perigosas? Então, são questões, assim, que a gente precisa colocar, e de forma, eu acredito que de forma bem aberta mesmo, para que a gente possa, naquilo que está falho, a gente possa aprimorar. É essa sempre a perspectiva. E me preocupa muito a questão da centralização, mudanças perigosas, quais são. Eu acho que tem questões assim que a gente precisa. A questão da carga horária docente, eu acho que tem questões. Preciso aprofundar essa discussão, sim, né? Não numa perspectiva de aumento. E se de fato a função dos departamentos, se eles permanecem no estatuto, se ela fica esvaziada. E em que ela fica esvaziada? É uma outra questão. Porque eu lá no meu centro, nós somos todos favoráveis a permanecer como está. E até eu. Tá? Então, assim, eu não quero que o departamento fique esvaziado.
Então essa é uma questão que eu acho que também precisa ser colocada assim, e de forma bem franca, para que a gente possa produzir um debate que seja produtivo e que qualifique o estatuto. E me desculpe, professor Luiz, pela demora. Boa noite. Bom, minha relação com o marxismo me obriga, evidentemente, a começar com uma referência. Segunda edição do Capital, segunda edição alemã do Capital. Marx retoma lá o Hegel e assinala, evidentemente, que Hegel foi extraordinário, mas pensou a dialética de cabeça para baixo. É uma das ideias que importa, mas um ponto concreto. Eu acho que, evidentemente, que todo mundo que trabalhou nessa comissão se empenhou, arduamente, acredito, mas começou pelo mundo das ideias. Pensou, aliás, essa ambiguidade entre estatuto e estatuinte já é consciente da coisa. Historicamente falando, no Brasil foi muito golpe. Nós ficamos todos envolvidos com isso. Com muitos erros e erros nisso aí, equívocos nossos, mas estávamos concentrados nisso. Não houve, de fato, possibilidade mínima de discussão sobre o estatuinte. Nem uma perspectiva equivocada, começou no mundo das ideias. Eu sugiro, francamente, que tudo seja revisto, que a gente comece do zero. Sugiro, a partir de todo mundo está com uma boa vontade, todo mundo está, eu acredito que esteja, tem que ter coragem de começar do zero. Comecemos a discutir a Constituinte a partir de agora. E propondo uma comissão paritária, uma eleição, inclusive, eleição direta, para eleger representantes. Agora é hora da democracia, vamos dar um exemplo aqui a partir da UFES. Vamos dar um exemplo no Brasil, a universidade cumprindo o seu papel. Vamos dar um exemplo, uma eleição direta aqui, uma estatuinte para revermos o processo. Eu, por exemplo, acho que para a gente não cair na abstração da estrutura, abstração da transparência, por exemplo, uma questão que me parece fundamental para a estrutura é que ela seja lastreada no mundo concreto. Um ponto de vista muito concreto, qual o maior problema do Brasil? Boa parte do maior problema do mundo. O maior problema do Brasil e do mundo, os países periféricos, sobretudo, é a independência nacional. Imagine que a gente pudesse fazer um estatuinte rastreada na independência nacional, pensar toda a estrutura acadêmica. As teorias que circulam na universidade são teorias americanas. Isso faz parte do golpe. A universidade foi engolida pelo golpe. Consciência humana, por exemplo, 100% das teorias advém dos Estados Unidos. Isso é coisa seríssima. Seríssima. Deve ser copiada a priori. É por isso que eu falei aqui com erros e erros. A gente respondeu ao golpe a partir dessas teorias aí. Abandonamos o marxismo. Mas falei marxismo na universidade da teoria marxista? Mas não pode. Foi censurado. Tem paciência. Então, olha, eu acredito francamente que as pessoas são empenhadas, mas que também são honestas. Então, que comecemos do zero. Marco zero para a Constituinte. É isso aí. Obrigado. Boa noite. Sou da direção de engenharia mecânica. Eu também estou acompanhando esse processo de estatuto para pedir que seja incluído, assim, se for viável, um processo que pode participar, como foi muito dito, a parte democrática. Então, é uma resolução que eu pedi, eu até encaminhei alguns representantes do CEP, não sei se chegaram a vocês, não sei, para poder tornar, dentro do portal do aluno, criar um item que chama voto do CEP, que é o órgão administrativo máximo dentro da UFES, que todo estatuto da mudança veio do CEP. Então, fosse uma maneira de deixar transparente para os alunos quais são as mudanças que afetam a vida diária do aluno, tipo mudança de plano de estudo, mudança de várias coisas que afetam o aluno, como vocês estão colocando, colegiado, representantes e tal, que isso passasse pelo crivo do aluno e inclusive que ele tornasse participante, que fosse não obrigatório, mas como é o voto, tipo, você pode votar, se defere ou indefere, que fosse colocado dentro do portal do aluno esse item, já que o portal do aluno é só quem é aluno, então a quem de fato é interesse, essa mudança do estatuto, entendeu? Que cada mudança que fosse diretamente relacionada fosse colocado em imposto, já que assim, é uma questão eletrônica e fácil de se fazer, tornando assim, um processo mais democrático e
assim, até possível de mudanças, como vocês estão colocando, porque aí todo mundo estaria ciente das mudanças, teriam de acordo com elas. Não assim como eu sou um aluno ou dois aqui da graduação, uma coisa que, tipo, igual você colocou, é absurdo. Um estatuto que vai mexer com todo o colegiado, toda a UFES, e só estou vendo eu que só de aluno de graduação, isso é um absurdo. Eu acho que, assim, se não for feito nada, vocês vão ter vários problemas, porque os alunos só vão perceber o que está acontecendo quando já for dado, quando já for aprovado o estatuto, quando já for aprovado o conselho e tudo mais, e não tiver como recorrer. E aí é uma coisa séria isso, porque afeta os alunos. Ninguém, nem igual vocês colocaram que chamar DCE, não tem nem a representante do DCE aqui. Então isso é muito sério. Está sendo aprovado às escuras. Os alunos praticamente não estão sabendo de nada. É um absurdo o que está acontecendo aqui. Isso eu acho, deixa aqui a minha manifestação, a minha indignação, porque está sendo feito de maneira às escuras aos alunos. Porque eu estou colocando isso, pedindo que seja colocado isso dentro do portal do aluno, que cada nova resolução que afete os alunos diretamente, como mudança de plano de estudo, seja colocado em processo de votação pelos alunos, aqueles que mais se interessam pela qualidade e prezam por estar no dia a dia deles. Então eu peço encarecidamente, humildemente, que vocês pensem nesse processo que é fácil de criar, de prograde, para colocar isso no sistema. Não é uma coisa impossível, não é uma coisa cara, não é uma coisa assim complexa, é uma coisa muito barata e muito simples e torna todo o processo mais democrático e mais rápido. Então eu peço encarecidamente que seja analisado esse pedido. Bom, boa noite a todos, Saldanha. Eu fui estudante dessa universidade. Saí, mas depois veio 4 da minha família estudar aqui. Um ainda continuou estudando aqui, fazendo mestrado. E a única universidade que nós temos no estado, pública, né? E nós temos que defender essa universidade. Os ataques, mas não somente o ataque do governo, inclusive setores conservadores da nossa universidade. E eu vivenciei aquele processo da estatuíte. Foi brilhante, porque foi convidada a comunidade a participar, a votar e a ser votado. Então era um debate, era efervescente. Eu não fui candidato, mas apoiava o grupo, eu era do DCE, né? Então a universidade fez esse debate, porque dizia o seguinte: ó, você não é representante de você mesmo, e que pesa a democracia representativa. Mas não é igual aqueles deputados, eu fui eleito pelo povo, mas comumente que chamaram nós para discutir essa reforma. Aí se acha o direito. Na verdade é ditador. Ele está ali usando. Então, assim, foi um momento, assim, eu vivenciei esse momento, né, enquanto estudante naquele período. E houve debate. Depois, aqui, o último ato, assim, acho que era 2 momentos. Uma é para eleger reitor. Né, o debate era colocado ali. Inclusive, eu até participei da comissão eleitoral, eu já saí dessa universidade, aquela eleição que elegeu o primeiro. E nesse período da estatuíte, eu vi esse tema ali, hoje falei, pô, eu passei por esse processo. O debate das ideias, porque isso é a universidade, é um espaço, no debate da sociedade, quem vai debater? Aí é estranho, né? Porque isso aqui entende-se que é um debate mesmo, que isso é profundo, concepção de sociedade. E nós dizíamos, essa universidade não pode ser uma ilha. Ao redor tem São Pedro, tem Goiabeiras. Aqui, ó, tem um espaço muito rico cultural. E qual a relação da universidade com essas comunidades? Na questão da extensão. Qual debate está sendo feito nisso? Eu me interesso, enquanto estudante, que já fui estudante da universidade, pessoas da minha família estudando aqui, e a única universidade que está no estado de Espírito Santo, né? Que UFS nós temos, que UFS nós queremos. Agora tem que se aprofundar no debate. E eu estou percebendo que as coisas, né? E parece que é um retrocesso. Eu estava falando lá do século XX. Nós somos do século XXI. A gente sabe que nós somos um país que os golpes, né, as forças conservadoras, os Bolsonaro estão se manifestando, mas a universidade ela tem que apontar um caminho da superação desses problemas. Muitas vezes nós dizemos assim,
a universidade tem que ser vanguarda desse processo, que está de enfrentamento aí, de resistência. Né? E, agora, se o debate não surge na universidade, não é um trabalhador que vai debater com facilidade, não. Então, é assim, espero que a universidade faça esse debate estatuítico. É fundamental que as pessoas não sejam representantes dele mesmo. Eles levem aquilo que ele acumulou quando ele passou em sala de aula. Faça isso. Isso é bonito ver essa universidade. É esse caminho que nós queremos de uma universidade. Boa noite, meu nome é Leonardo, eu sou estudante de Ciências Sociais, sou representante estudantil do Conselho Universitário e faço parte também da comissão do Estatuto que está reformulando o Estatuto. E eu acho que a gente se propõe aqui, puxando essa perspectiva da estatuinte, como o professor falou, como o Laureni falou, de uma radicalização da democracia universitária. O processo que foi dado é um processo que tem algumas perspectivas democráticas, tem as suas possibilidades, mas que ele não radicaliza por completo a democracia universitária. Ele não coloca a participação dos estudantes, a participação dos professores e a participação dos técnicos em voga para discutir o que está sendo o estatuto. A professora Cláudia falou muito do diálogo com a comunidade universitária. Eu acho que não é o diálogo que a gente quer. A gente quer a participação da comunidade universitária. A gente quer que a comunidade universitária tenha voz e voto quando a proposta de estatuto for colocada, quando a proposta do que essa universidade vai se transformar for colocada, e não simplesmente por representantes que foram colocados lá e que muitas vezes não conseguem traduzir os anseios da comunidade universitária, pelas limitações do tipo de democracia que a gente tem, dessa democracia representativa de simplesmente ser no voto, não a democracia participativa, que as pessoas formulem, pensem e repensem para propor o que vai ser colocado no estatuto. Eu tenho uma proposta parecida com o do professor, mas um pouco diferente. Eu acho que é uma proposta que deve ser levada em consideração. Não que a gente comece do zero, não que a gente comece do nada, mas que a gente pegue o que foi feito até agora e coloque sobre o crivo da estatuinte. Faça-se um grande congresso estatuinte com representação estudantil, com representação dos professores, com representação dos técnicos, eleitos pelos seus pares, tendo paridade entre os segmentos para discutir o estatuto, fazer destaques, propondo, concordando, discordando e votando, para ter uma ampla participação. Eu participei de alguns processos de apresentação, acho que no CCL, estava na mesa do professor Renato, e eu entendo quando a professora Cláudia fala da falta de participação nessas tentativas de dialogar. Mas como que você vai esperar uma participação num processo que começa em 2014, é colocado em discussão? Fica 3 anos nos âmbitos superiores da universidade, se passa uma geração de estudantes, se passa uma geração de pessoas que estão militando nos movimentos sociais, e depois ela volta, do nada, em 2017. Eu entrei no Conselho Universitário no início de 2017 e fui para a comissão do estatuto, mais ou menos sem saber o que estava acontecendo. Cheguei no Conselho Universitário, duas sessões depois falaram, tem uma representação estudantil na comissão do estatuto. Não sabia do que estava sendo discutido. Durante os anos que eu estive aqui na universidade, no meu 4º ano, a gente não sabia que estava sendo isso discutido. Sabia que estava lá, em algum espaço, alguma coisa sendo falada. Mas é um processo que a falta de participação, na minha perspectiva, parte da falta da radicalização da democratização desse processo. O processo inteiro tem que ser participativo, não simplesmente o início e o fim dele num diálogo. Não é diálogo que a gente quer, é participação, é representação, é proposição, é estar discutindo o futuro da universidade num contexto de golpe, num contexto de crise, num contexto de privatização da universidade. A gente quer ter voz, toda a comunidade universitária, não simplesmente a representação, para dizer o que a gente quer do futuro da universidade, para dizer que a gente quer uma universidade pública, para dizer que a gente quer uma universidade gratuita, para dizer que a gente quer uma universidade referenciada no povo brasileiro e atendendo às necessidades do povo brasileiro, e não simplesmente uma produção de conhecimento tecnicista a serviço do grande capital. A gente quer uma universidade que responda aos anseios do nosso povo, e não ao imperialismo, ao capitalismo, seja lá o que for. E para isso, esse processo de reforma do estatuto, para mim, tem que se transformar num processo estatuinte. E a gente tem hoje é isso, reformulação do estatuto, que a gente propõe no estatuinte para discutir essa proposta de estatuto que está colocada. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Fábio Dutra, professor de matemática aposentado pela universidade, atualmente estudante de pós-graduação em física aqui na UFRGS.
Eu queria dizer o seguinte: acompanhei muito de longe até o momento, e hoje comecei a ler ali o site de vocês, que está fora do ar, né? Então não sei, no momento, tentei 3 vezes e deu fora do ar. Então não sei se a proposta que eu baixei é a última versão. De qualquer modo, deu para eu ter mais ou menos uma ideia global do que está ocorrendo de mudança. Quer dizer o seguinte: quando se pensa em atualizar estatuto ou fazer ligeiras modificações, nem precisaríamos estar aqui discutindo, né? Acho que o motivo de estarmos debatendo é quando se pensa numa reformulação mais profunda, né? E todas as falas que eu colhi até agora no sentido de justificar essa reforma se centram na questão de departamento ou não departamento. Para mim isso é muito pouco quando a gente vê o quanto ou quase nada se avançou de 87, quando a gente fez a primeira eleição para reitor na universidade, até 2017. Quantos anos vão? 30 anos, não é isso? 30 anos. E a gente pensava em eleição para reitor como não uma garantia de democratização, mas como um meio para se tentar avançar no processo. Fizemos uma estatuinte paritária que mobilizou a universidade, não conseguimos grandes reformas, mas conseguimos reformas suficientes para que o reitor perdesse parte do controle absoluto que tinha sobre todos os conselhos superiores. Olhando para trás, eu me pergunto: a universidade está democratizada? Será que uma reforma de estatuto deve se limitar a uma mera gestão acadêmica dos cursos de graduação? E mais, recuar na proposta de acabar com os departamentos, deixando democraticamente colocado no estatuto: o centro que quiser acabar, acaba; o centro que não quiser, não acaba. Para mim é não enfrentar. Ou a proposta de acabar com os departamentos tenha uma boa sustentação, uma boa argumentação, ou a comissão deveria ter, né, a sensibilidade de recuar, inclusive, nessa proposta. Eu vou avançar mais para não me alongar muito. Eu penso o seguinte: nós temos vícios de representação nos conselhos superiores da universidade que dificultam enormemente que a universidade se envolva na elaboração de políticas claras para o ensino de graduação, de pós-graduação, para a pesquisa e para a extensão universitária. Veja bem, como são os representantes dos centros? São representantes dos centros. Ora, o centro elege 2 professores que não necessariamente, pode ser boas pessoas, com um bom histórico, mas não necessariamente estão envolvidos em atividades de ensino, de graduação, etc, etc. Então eu vejo assim: se a gente não pensar na verticalização a partir das atividades fins da universidade, que elas estejam de maneira muito mais próxima do topo, representada nos conselhos superiores, por que não, por exemplo, dividir o conselho de ensino, pesquisa e extensão num conselho de graduação, tá? E verticalizar essa estrutura a partir, por exemplo, das coordenações de cursos de graduação? Para mim seria muito mais democrático, porque seria representativo, né? Veja bem, hoje nós temos, é só para citar um exemplo para finalizar e eu encerro por aí. Nós temos uma Câmara de Graduação, por exemplo, que é uma piada. Ela toma tempo dos 50, 60 coordenadores de curso e vira um órgão consultivo do pró-reitor de graduação. Então a questão não está ligada às pessoas, está ligada à estrutura. Eu fui ler ali a função do Conselho de Curadores, que é para policiar financeiramente a gestão administrativa, e está colocado como órgão administrativo da universidade e consultivo da própria reitoria. Quer dizer, isso não faz sentido. Isso está escrito no texto que vocês estão apresentando. Então, assim, veja bem, eu queria dizer assim: não são as pessoas, a forma como a comissão atual foi criada, tá? Ela pode ser a mais democrática possível e construir um grande monstrengo
Mostremos que vai não democratizar a universidade e piorar a gestão acadêmica em vários setores. Boa noite a todos. Primeiramente, queria falar sobre a falta de informação, que, apesar de o Estatuto estar divulgado, por exemplo, eu fui do meu departamento, sou o Tom Gil do Departamento de História. Na semana passada foi convocada uma reunião e colocou em pauta o Estatuto. Ninguém do departamento, nenhum professor tinha lido, sabia do que estava acontecendo e não tinha nenhuma informação. Ou seja, nenhum professor estava a par do assunto. Suspendemos o ponto por desconhecimento total. E nós fomos então convocados ontem para uma reunião para decidir emergencialmente uma posição que vai ser votada no centro semana que vem. Então, primeiramente, eu queria... Por que isso aconteceu? Então, primeiramente, eu acho que vai acontecer, se isso for aprovado dessa forma, vai acontecer que nem a reforma trabalhista. A maioria dos trabalhadores não sabe o que aconteceu naquela reforma, foi aprovado uma coisa horrorosa lá, mas vão saber na pele quando forem pedir os seus direitos, ou quando perceberem que perderam vários direitos, né? Então, primeira coisa, eu acho que está faltando divulgação, mais debate, está faltando mais tudo isso. Bom, o meu departamento discutiu ontem, liberou contra esse estatuto da forma como está, né, por 12-5, né, e qual é a discussão principal? E foi que eu fiz com o Renato presente, que ele foi lá também fazer uma exposição dos motivos. Eu li o estatuto e eu vejo o contrário do que vocês disseram. Eu não vejo que aumentou a democracia, eu vejo que é um estatuto de profundo autoritarismo. Para mim ele é totalmente antidemocrático e ele centraliza tudo na administração no centro. E eu fico pensando, os professores deixarão de ter atuação política nos seus departamentos. Os departamentos deixarão de existir, porque a proposta, pelo que eu sei, pelo que me foi informado, pelo que eu li, os colegiados de curso de graduação vão cuidar somente de assuntos pedagógicos relacionados ao curso. E todos os problemas políticos, administrativos dos professores vão ser tratados no centro. E no centro, pela representação que foi colocada, só terá assento, por exemplo, do curso de História, o coordenador do colegiado de curso de História, que não terá nenhuma obrigação de convocar uma reunião deliberativa para definir o seu voto perante o centro. Ou seja, o professor sozinho vai a uma reunião de centro deliberar por um coletivo sem ser necessário que ele convoque uma reunião nem para consultar, e não vai ter deliberação. Então, nós vamos estar à mercê de um coordenador de colegiado de curso de graduação que vai decidir as vagas, né? As vagas serão decididas por outros departamentos, ou os assuntos políticos serão definidos por uma pessoa. E eu falei o seguinte: e se nós tivermos um coordenador de um colegiado de curso de graduação autoritário, de ultradireita, vingativo, perseguidor de professores e que comece a perseguir professores, prejudicar professores, uma postura conservadora, o que vai acontecer? Vai ser um desastre. A gente tem a argumentação é que os departamentos são ruins, que os departamentos são defeituosos, né? E eu queria terminar dizendo o seguinte: se é porque os departamentos têm problemas, eles têm problemas, mas não é jogando a água com o bebê do berço fora que vai resolver o problema do departamento. Eu acho o seguinte: ontem tivemos uma discussão sobre uma vaga de aposentadoria, teve um debate enorme, teve uma discussão gigantesca, várias posições diferentes, mas nós pudemos ir lá, numa reunião de departamento, cada um colocar a sua posição, e foi votado e venceu a proposta vencedora que o chefe de departamento vai ter que levar para o centro. Isso é democracia. Isso é democracia.
Isso é democracia. Agora, do jeito que está aí, é uma centralização antidemocrática. Eu vejo que eu estou... Quando eu li isso, eu não sabia nada do Estatuto até semana passada. De lá para cá, eu estou com meus cabelos em pé, apavorado, achando que vai ser o fim dos tempos se isso for aprovado. Sinceramente, eu acho que a proposta tem que ser repensada. Não é dessa forma que nós vamos conseguir fazer uma mudança. E outra coisa, o argumento de que os departamentos são ruins e que, portanto, eles têm que ser eliminados, isso é falta de administração. É porque a UFES e a reitoria dos órgãos superiores não fiscalizam os departamentos. Olha, se tem departamento aí que faz mutreta, se tem departamento que esconde carga horária de professor, que maqueia a carga horária de professor, porque não é um problema nosso, não é para acabar com o departamento, é porque a reitoria não fiscaliza, porque tem muitos mecanismos de fiscalização. Se quisessem fiscalizar a carga horária de professor, tinha fiscalização. Maquiar a carga horária de professor, por que está maquiando? Porque a estrutura ajuda a maquiar. Porque não é o departamento culpado. A estrutura da UFES é que permite que haja departamentos que fazem problemas. Mas a estrutura do departamento é a única até o momento democrática. Ou então substitui por uma outra estrutura colegiada que permita o voto de todos os professores nas questões políticas e acadêmicas. E que o nosso representante só possa ir à reunião do centro com a deliberação em ata de todos os professores do seu colegiado de curso. Boa noite a todas e todos. Acho que eu não vou entrar no mérito das questões, das propostas, e quero debater uma questão mais geral, que acho que foi levantada muito bem aqui por várias pessoas, que é a questão da democracia. Desculpa, eu sou do curso de Ciências Sociais, né? Cada ano. Nós estamos passando um momento, nós não estamos discutindo ditadura militar, nós estamos discutindo Brasil colonial, estamos discutindo um golpe dentro da democracia brasileira, sob o argumento do ajuste fiscal e da corrupção. Uma casta empresarial capitalista corrupta assume o poder do país sem enfrentar o debate com a nação, e não estão só privatizando a universidade, estão privatizando o Brasil. O Dória em São Paulo está privatizando os parques, está entregando para a iniciativa privada, está entregando o patrimônio público cultural todo para as empresas capitalistas internacionais. Rodou aí o mundo vendendo, né, esses espaços. A Amazônia, né, cláusula fundamental do nosso país, sendo entregue. Se não tem o grito, né, dos brasileiros, tinha grito também, né? Então é disso que se trata, né? Num contexto de golpe que impôs um ajuste fiscal de 20 anos, que corta recursos da universidade, que prejudica as condições de trabalho para os trabalhadores, seja os técnicos administrativos, seja para os professores, seja para os estudantes, tanto na graduação, na pesquisa, na extensão. Nós estamos limitados. As alterações estatutárias, assim como o reitor falou naquela apresentação um pouco embaçada da situação da universidade, que não ficou muito claro, o reitor disse que ele vai se empenhar para defender a universidade. Aí eu pergunto à comissão: as alterações propostas, elas armam a universidade para a defesa da democracia, para a defesa da qualidade do ensino, para a ampliação, né, do acesso à universidade, para a permanência dos estudantes, sobretudo aqueles assistidos pelos programas? Esse estatuto arma, né? Eu sou Alexandre, do Departamento de Línguas e Letras. Alexandre. Todo mundo é meu nome, eu estou acostumado, né? Então, a minha formação veio da UFMG e depois eu fui fazer doutorado na Unicamp. Sempre quando eu cheguei aqui, eu tinha a imagem da UFS muito assim, decadente, assim, comparado com as universidades que eu estudei brasileiras. Exterior nem se compara, obviamente. Mas eu vejo que isso não é hoje. Desde que eu entrei aqui em 2008, eu vejo, assim, por exemplo, o prédio lá do Bob Esponja, até hoje, inacabado,
eu vejo que as obras na UFRJ assim, sempre tem problemas, assim, acaba de construir um prédio novinho, fiação não funciona, ar-condicionado não funciona, vai reclamar, ninguém tem culpa de nada, ou seja, parece que é um problema estrutural. Sempre quando eu vejo a UFRJ, eu lembro da capa do disco do Metallica, And Justice for All, tem a justiça toda despedaçada, como eu vejo a UFRJ daquele jeito. E assim, eu pego, sinceramente, eu vejo reforma do Estatuto, do Regimento, eu não vejo mudanças substanciais, que, assim, de melhores, parece que é uma mudança superficial na estrutura da universidade. Eu tenho uma pergunta para a comissão. Foi feito um estudo assim, para poder melhorar a estrutura da universidade? Por exemplo, uma questão direta, mudar a extinção de departamento e formação de colegiado não é mudar 6 por meia dúzia. Dou o exemplo do próprio CCHN, alguns departamentos, mas se a proposta do colegiado for aprovada, serão muitos colegiados formados. E só o curso de letras serão 9 colegiados novos, porque nós somos, na letras, temos 9 cursos distintos. E não só o curso de letras, tem um curso de ciência biológica, tem um curso de história, estão várias atividades aglomeradas. A gente trabalha assim, de maneira assim, muito. A gente tenta ser eficaz, mas estamos assoberbados de trabalho. Nós, do nosso departamento, assim, talvez mais do que outros, mas todos os outros departamentos estão assoberbados de trabalho. E se for assim, formos sendo justos, assim, a gente compara, por exemplo, eu estava comparando agora mesmo, os colegiados do CCHN estão por aqui de trabalho, enquanto outros colegiados estão muito mais tranquilos em relação ao volume de trabalho. Fala o volume mesmo. Por exemplo, lá na Letras nós temos 2 colegiados, 9 cursos, um colegiado engloba o trabalho de 2 cursos, o outro colegiado engloba o trabalho de 7 cursos. Então a gente está por aqui de trabalho e queria saber se a universidade está preparada para essas mudanças. Só esse ponto é uma mudança radical, se transformar tudo, vão ser criados novos FCCs, departamento FG, colegiado FCC, como é que vai funcionar isso? Boa tarde a todos. Eu só fiquei sabendo desse momento aqui por um cartaz. Acho que é muito sintomático que, inclusive, vocês convidaram a gestão do DCE, mas parece que não compareceu, né? A minha fala é mesmo no sentido de problematizar uma revisão de comissão de estatuto. Um estudante que não sabia que estava sendo revisado o estatuto só foi saber depois, como estudante de direito, que não sabia dessa revisão, só foi saber há pouco tempo atrás. É uma revisão que não foi divulgada, e eu acho assim, um absurdo que isso não foi mobilizado, não foi divulgado aos estudantes. A gente tem que problematizar esse modelo de democracia representativa que diz que representa as pessoas, que diz que representa as maiorias estudantis, os estudantes negros, de periferia, os estudantes de classe média, os filhos da classe trabalhadora que estão aqui na universidade querendo um futuro de fato, e não tem nenhuma representação de fato de uma comissão que não divulga, que não mobiliza, que não fala nada. Então assim, a gente tem que questionar de fato que o momento que o Brasil vive hoje, de crise da democracia representativa, de as pessoas realmente não confiarem nas pessoas que estão no poder, né? Enfim, de a gente incentivar a democracia direta. É isso que está faltando, eu acho. É de fato divulgar, é de fato pensar em outro modelo de revisão do estatuto. Eu não estou aqui para desmerecer o trabalho da comissão de forma nenhuma. Eu reconheço, inclusive, que formalmente ela é legal, ela é legítima, mas muito carente, muito carente. Há um déficit democrático absurdo. A posição da reitoria em organizar essa comissão e apoiá-la é muito problemática. O que a gente tem que pensar é, de fato, um amplo congresso estatuinte, com todas as categorias envolvidas, com as maiorias estudantis sendo representadas, as maiorias dos técnicos, dos professores, porque só assim, com uma ampla participação, com uma reformulação de uma cultura política universitária, que é autoritária contra os estudantes, principalmente aqueles estudantes que não têm tempo para estar se envolvendo com o movimento estudantil, os estudantes que
que estão sobrecarregados estudando e trabalhando. Então, assim, eu espero de fato e vou cobrar, junto com as pessoas do meu curso, junto com as pessoas de outros cursos, que a reitoria tenha uma posição mais séria e, de fato, encare essa pauta histórica do movimento estudantil, dos técnicos, dos professores, que é o Congresso Estatuinte, de forma mais séria. A gente vai ter o Congresso de Estudantes da UF, dia 20, 21 e 22 de outubro, e o tema é democratizar a universidade em tempos de crise. A gente tem que debater qual modelo de democracia que a gente quer. Se é esse modelo de democracia representativa, representada por algumas pessoas, por minorias que estão no poder, ou se é um modelo de democracia direta, de fato, com participação de todo mundo e com a participação e com o aprofundamento de uma cultura política mais democrática. Muito obrigado. Boa noite para vocês que chegaram depois, que vieram da aula, das aulas. Agradecer a DUFES por esse convite, a direção do Sintufes para estar aqui. A princípio, a gente tinha colocado que o espaço democrático nessa universidade não existe. A criminalização para quem faz embate às políticas antidemocráticas da universidade. Mas assim, a gente precisa discutir essa universidade, esse espaço que nós queremos. E para nós, assim, o que interessa é o papel da universidade para a classe trabalhadora. E aí, esse viés desenhado de uma universidade privatista não é o desenho para a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora que nós queremos. E de laicidade. Num período em que o conservadorismo começa a crescer, a gente não sabe na mão de quem vai cair essa universidade, porque essa universidade está com seus dias contados. Quando a gente fala da privatização da universidade, fica parecendo que amanhã vai ter uma empresa aqui, vai comprar isso aqui, e as pessoas não acreditam. Mas a privatização ela vai chegando. Não é à toa que a UVV hoje é colocada como a melhor universidade do estado do Espírito Santo e a UFES fica em segundo lugar. Para justificar essa entrega dessa universidade à UVV. E aí, nós mudamos esse estatuto e entregamos essa universidade, que ela já está sendo entregue. Como que nós vamos rever esse estatuto? Aonde que a classe trabalhadora vai estar inserida nesse estatuto? Pensar esse estatuto é fazer o processo de transformação para a comunidade que necessita dessa universidade. Então nós precisamos de reafirmar a construção de um projeto estatuinte na universidade. E gostaria de convidar também os professores da comissão que está analisando o estatuto, os professores da ADUFES, com quem a gente tem tido uma parceria, para ir aos Sintufes, conversar com a categoria sobre as percepções que vocês tiveram e a gente trocar ideia nessa percepção e implementar a luta por um estatuto. Obrigado a todos. Então, eu gostaria de colocar algumas questões. Eu acho que pode sair daqui duas propostas que eu e Renato, podemos levar para a comissão. Que seria a proposta do professor Luiz, de começar do zero com o estatuinte, né? Ou a proposta do Leonardo, que seria aquela onde a gente... Na verdade, converge. Levar para um congresso estatuinte a proposta que agora já está elaborada, né, para que ela possa ser debatida, lida mais detalhadamente. Eu particularmente, e creio que o Renato também, acho que isso é viável. E até dentro do cronograma que nós temos, se nós soubermos fazer, porque nós estamos há muito tempo quase a fazer, de fato, congressos.
E os sindicatos podem indicar os seus representantes de cada categoria, assim como o DCE, para que a gente tenha uma discussão. Eu não vejo nenhuma, particularmente, eu não sou a comissão inteira, né, mas eu não vejo nenhuma dificuldade nessa direção. Uma das questões, eu vou falar algumas questões, que é assim, eu acho que a dimensão técnica, ela não embasou o tempo todo as discussões. Claro que a dimensão da modificação, aí o professor, eu esqueci o nome dele, Fábio, quando a comissão decidiu por alterar e abrir a possibilidade de departamentos e colegiados, né, também, quer dizer, uma estrutura mais flexível dentro da universidade, foi exatamente porque naquele momento a gente dizia o seguinte: os espaços democráticos estão cada vez mais restritos. Uma coisa que fala assim, correlação de forças, isso aqui, existe dentro da própria comissão. A comissão não é uma totalidade homogênea. Há pessoas que pensam diferentes, sabe? E até por isso que o Estatuto sai de uma determinada maneira. Que as pessoas que estão ali estão dialogando sim. E diálogo às vezes muito conflituoso. Né? Às vezes os diálogos, eles são bastante conflituosos. Mas eu defendo essa universidade muito. Eu defendo a instituição. Uma instituição que é uma instituição da sociedade, eu defendo ela muito. E acho que nós aqui produzimos conhecimento que está em pé de igualdade com as grandes instituições internacionais, até que eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado numa delas. Uma outra coisa é assim, a gente precisa formular as nossas críticas, até para se tiver esse congresso constituinte, a gente precisa formular as nossas críticas de forma mais bem elaborada. Né? E aí eu acho assim, que de fato, para ajudar, porque senão a gente vai ficar no chove e molha, sabe, que não ajuda, que não qualifica o próprio projeto. Então, quer dizer, a possibilidade de um congresso estatuinte vai exigir da comunidade, principalmente daqueles que participarem, um melhor novamente esse golpe. Então, eu acho que estamos todos nós impactados por tudo isso, mas é momento da gente, eu concordo, é momento da gente dar exemplo. E talvez o Congresso ele pode ajudar nessa direção. Uma última coisa que eu gostaria de falar é assim, tem coisas que não adianta, a gente tem que aceitar a crítica e aceitar com humildade. Né? Eu concordo. Eu falo da pouca participação que aconteceu nos círculos. Eu não culpo nem os docentes, nem os técnicos, nem os discentes por não estarem lá. Né? Eu acho que a metodologia, de fato, ela precisa ser repensada, né? Ela precisa ser revista e de forma que leve as pessoas que, de fato, promova a participação. Né? E eu saio daqui, eu diria para você, talvez o Renato, assim, bastante enriquecida com esse debate, tá? E com tudo que eu ouvi. Porque, assim, eu sempre acredito na possibilidade, aí eu vou voltar. Alguém disse que não é diálogo, é assim, eu entendo o diálogo na perspectiva do conflito, né? E da luta mesmo. O diálogo, que por meio do diálogo, a palavra, ela é uma arena de luta. Eu acredito nisso. Então, assim, por meio desse diálogo hoje que foi tenso, né, mas eu acho que, tanto eu quanto o Renato, saímos daqui bastante enriquecidos. Seremos, sim, portadores, eu anotei com muito cuidado tudo que foi dito, né, e seremos portadores para a comissão do que aqui foi dito. E com certeza defenderei na comissão o Congresso Estatuinte, sem dúvida. Né? Farei isso porque eu acho que essa seria uma boa oportunidade para ampliar o debate, para promover a participação efetiva. Muito obrigada. Por isso, eu só quero falar um pouquinho, só adicionar o que a Cláudia colocou.
E é por isso que eu insisti tanto que você viesse, Cláudia. A Cláudia está de férias no momento, né? Então ela veio aqui, né? É sempre muito bom tê-la na mesa de debate. Assim, só para adicionar, é importante também que a gente faça o exercício de ler o atual estatuto, né? A gente está lendo a proposta sem comparar o atual. Vou dar alguns exemplos. Eu posso estar enganado, mas eu não lembro de ter visto a palavra democracia no estatuto atual. Eu acho que não existe a palavra democracia no atual. No proposto tem. No proposto tem. Não tem no atual nada que cita o apoio aos estudantes. No proposto tem. No proposto não tem gratuito. Isso precisa ser adicionado. Isso você tem toda razão. Tem que ser adicionado, sim. Mas, assim, a graduação, ela, no estatuto atual, nós temos apenas um parágrafo, enquanto uma página inteira para pós-graduação. A gente precisa colocar isso em equilíbrio, né? Nós aumentamos o texto para a graduação, né? Nós fizemos um texto muito preocupados com a graduação, porque me parece, quando foi feito o atual, a preocupação da universidade era implementar novos programas de pós, porque existiam poucos, né? Então é um estatuto que é voltado mais para pós. Eu estou falando de graduação mais importante, eu acho que os dois níveis têm que ser igualmente tratados, né, com a sua importância, né? A questão da democracia, que foi citada aqui por Tom Gil, em relação ao coordenador, se a gente tem um coordenador que é autoritário, isso pode acontecer também para um chefe, pode acontecer para um diretor, isso acontece, não tem nada no estatuto que fale, o chefe tem que ser democrático, tem que levar aos departamentos. Não, isso é uma cultura que está na nossa universidade. O chefe, muitas vezes a gente vai decidir no conselho, não, vamos levar suas câmaras. É levado, isso também será, né, eu acho, respeitado na nova estrutura, se aprovado. Então é importantíssimo que a gente leia o atual, né, e faça uma comparação. E aí sim a gente vai ter uma ideia se a gente está avançando ou não está avançando, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, por que eu gosto tanto, que eu defendo, me desculpe, a questão da estrutura sem colegiado. Hoje nós temos, por exemplo, um curso que começou a se acontecer há 12 anos e ainda não foi aprovado. Então, os alunos estão no curso sem DPC aprovado. E por que isso? Porque o colegiado tem sido tratado como um castigo muitas vezes. Ou o professor é indicado no colegiado, não, mas daqui a 6 meses eu já vou passar o bastão para quem quiser, né? Então, pode não ser aprovada a proposta, mas isso é uma questão que nós precisamos ver urgentemente, né? A graduação precisa ter uma visão mais, né, frente aos nossos professores, né? Eu acho que para isso esse novo estatuto tem trazido a discussão agora, eu acho que é muito importante, né? E foi interessante, eu visitei um departamento que me falava assim: você quer reprovar esse estatuto, consulte os departamentos, porque como que os departamentos vão votar a favor da extensão dos departamentos? Então eu acho que a ideia é excelente, né? Se você tirar dos departamentos e coloca na Constituinte, né, é excelente ao meu ponto de vista, né? Porque aí você tira dos departamentos. Veja a contradição. A proposta atual, todo professor dos seus departamentos estão votando, estão deliberando da maneira atual que a gente está colocando. Se for feito isso com 100 pessoas, aí eu acho que pode ser até mais neutra a discussão. Então, concordo com a Cláudia, nós precisamos levar essa ideia para a comissão e vamos ver, né? Nós não somos a comissão, nós somos a pequena parte, membros. Eu só quero agradecer novamente a Lufs, né, por esse momento, de vocês estarem aqui. É um assunto que é bastante polêmico, né? A gente tem passado por todos os centros e tem conversado bastante. Eu acho que tem sido realmente muito enriquecedor. Obrigado a todos, boa noite. Eu vou então reforçar aqui o agradecimento que participou.
esvaziados. Então, agradecer, acho que é importante que a comissão tenha, alguns representantes da comissão tenham vindo. Eu acho que talvez um dos problemas, né, que aparece na colocação para o departamento, aparece uma proposta pronta para o departamento diz sim ou não, e a proposta da estratégia que a gente possa, na verdade, construir a proposta e não só avalizar ou não. Então, acho que o processo é diferente. Mas assim, acho que a minha impressão é que, na verdade, a gente está abrindo esse canal de participação e que a gente espera que ele se radicalize aí para frente. Gente, assim, eu só queria falar que eu acho que depois da gente tentar fazer 2 assembleias de professores para discutir estatuto e a gente não ter quórum, na última nós tivemos 6 pessoas aqui, 6 professores. Então, assim, é isso, né, que o Rafael está trazendo, a questão do esvaziamento do espaço público de discussão é gravíssimo. E eu acho que ainda que nós estivéssemos aqui em poucos hoje, acho que foi muito, muito importante. E aí aproveito para fazer um convite aos nossos colegas estudantes e os professores que estão aqui para a assembleia dessa semana. Acho que é legal que os estudantes estejam aqui, porque nós vamos voltar a discutir estatuto em assembleia, né, de professores. Terça-feira, dia 10, às 4 horas da tarde. 16 horas. Então, acho que isso é fundamental, porque eu acho que, assim, desde 2014, está se falando dessa reforma, a primeira vez que eu ouço falar em congresso estatuinte. Acho que isso é fundamental, pelo menos isso, acho que a gente hoje conseguiu conversar, abrir um pouco para isso. Por quê? Né? Professora Cláudia, se me permite, vou pegar de novo a ideia, se é em momento de crise que a gente faz efetivamente a diferença, eu acredito que essa universidade precisa ter coragem de fazer realmente diferença. E fazer diferença é fazer congresso estatuinte. Não dá para a gente imaginar que nós vamos fazer uma reforma de estatuto com as pessoas dando sugestão, sozinhas, pelo seu computador, virtualmente de casa. Isso é pensar que a gente pode ter uma dimensão técnica separada de uma dimensão política. Porque fazer sozinho uma sugestão de casa pelo computador já diz de uma política. Que política é essa? Que mundo é esse? Que pessoas são essas que nós estamos querendo para essa universidade? Então, acho que se a gente vai pensar numa universidade que é democrática, popular, aberta, gratuita, pública, de qualidade, a gente precisa pensar efetivamente no congresso estatuinte. Acho que não dá para a gente ir adiante sem pensar que seja com essa proposta, que eu acho que é inicial, que eu acho que é fundamental pensarmos, que vocês trabalharam muito. E ninguém nega isso. Que houve trabalho, que vocês estão discutindo e que esse processo é muito difícil mesmo entre vocês, não tenho dúvida disso. Mas é muito diferente quando a gente abre efetivamente para a participação de toda a comunidade, para que isso possa ser pensado junto, para que a gente possa pensar alguma coisa que seja diferente, que faça diferença para essa universidade. Então, assim, em nome da UFES, da comissão, também quero agradecer de novo a presença de vocês e contar com a participação, assim, vamos tentar nos fortalecer para que a gente possa efetivamente fazer espaços públicos de discussão. Né? Que seja, se a gente não consegue fazer isso por outras coisas, né? A reforma trabalhista, né? A reforma da Previdência, a gente consiga fazer isso pela reforma do Estatuto da Universidade. Onde a gente tem um pouquinho de governabilidade, que é dentro da nossa própria universidade. Se nem aqui, onde a gente tem um pouquinho de governabilidade, a gente consegue discutir, a coisa está difícil, né? Eu sou da diretoria, em nome da diretoria, especialmente do professor Rocha, que é professor, né, de matemática. Eu quero agradecer a todos e dizer aquilo que eu penso. Aquela areia, aquele grão de areia que você é capaz de mover neste momento, ele é significante. Nós não tivemos aqui um grande público, mas nós tivemos muitos grãos de areia que foram jogados e muitas sementes que com certeza irão germinar. Sabe, eu gostei do debate, achei significativo. Nós, inclusive, preparamos um coffee break para uma porção de gente, mas não tem nós vamos fazer parte dele. Mas o que eu quero dizer
Agradeço a senhora, professora Cláudia, eu admiro muito. Professor, eu não te conheço, os companheiros aqui eu já conheço mais de perto. Parabenizar essa comissão que tem vindo sistematicamente aqui na DUFES, entrando à noite, discutindo, porque só assim se constrói. Ninguém constrói com nada, não é? Tenho certeza que todos nós, a partir deste momento, vamos sair do século XIX, apesar de estarmos no século XXI, para agirmos realmente como pessoas pensantes neste século XXI, que a gente está vivenciando com tamanha dificuldade. Nós seremos capazes de romper. Obrigado, vamos tomar o café.